Eu sou o Rick do Mão do Terror e o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê a escuridão. Se o medo te atrai, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Diz aí nos comentários, você acredita em vida após a morte? Agora fecha os olhos. O relato de hoje é sobre quando a estática do rádio aprendeu seu nome e vai te fazer questionar muita coisa. No porão úmido e abafado de sua casa suburbana, Samuel Sam Miller encontrava seu refúgio. Entre pilhas de equipamentos antigos e modernos, antenas improvisadas e uma teia de fios que parecia ter vida própria, ele era o capitão de sua própria nave, navegando pelas ondas invisíveis do éter. Sam era um entusiasta de rádio amador, mas sua paixão beirava a obsessão. Ele não buscava apenas a comunicação com outros entusiastas. Ele buscava algo mais, algo além, um sinal de que não estávamos sozinhos no vasto e silencioso cosmos. Sua vida era uma melodia de estática e vozes distantes, uma sinfonia de frequências que preenchiam o vazio de sua existência solitária. A metrópole lá fora, com seu burburinho incessante, parecia um mundo distante, irrelevante. Seu único contato regular com o mundo exterior era sua irmã, Sarah, que ligava semanalmente, sua voz cheia de uma preocupação que Sam considerava uma interferência em sua busca. Foi em uma noite particularmente tempestuosa, com o vento uivando lá fora e a chuva batendo contra as janelas do porão, que Sam captou algo diferente. Não era uma voz humana, nem um código Morse. Era uma estática, mas não uma estática comum. Havia uma cadência nela, um ritmo sutil que parecia desafiar a aleatoriedade do ruído branco. Ele ajustou os botões, sintonizando a frequência com uma precisão quase cirúrgica. A estática se tornou mais clara, mais presente, como um sussurro distante que prometia segredos. Sam passou as semanas seguintes obcecado com aquela frequência. Gravava horas de estática, analisando-a com softwares complexos, buscando padrões, significados. Seus olhos, antes fixos no visor de seu rádio, agora estavam fixos nas ondas sonoras que dançavam na tela de seu computador. Ele mal comia, mal dormia, impulsionado por uma febre de descoberta que consumia cada fibra de seu ser. E então, os padrões começaram a emergir. Pequenas variações na estática. Picos e vales que, quando acelerados e filtrados, pareciam formar sílabas, sons guturais, uma linguagem que não era humana, mas que possuía uma estranha musicalidade. Sam sentiu um arrepio de excitação e medo. Ele estava à beira de algo monumental, algo que poderia mudar a compreensão da humanidade sobre seu lugar no universo. Mas a verdadeira revelação veio quando a estática, em um momento de clareza aterrorizante, se organizou em uma voz. Uma voz que não era masculina nem feminina, mas algo etéreo, metálico, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E a voz disse seu nome, Samuel. Não era uma pronúncia perfeita, mas era inconfundível. A estática havia aprendido seu nome. Sam congelou, seu coração batia descontroladamente. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A voz continuou, um murmúrio de sons que de alguma forma ele compreendia. Ela falava de coisas que ele havia esquecido, de memórias de infância, de medos ocultos, de desejos secretos. Ela revelou detalhes íntimos de sua vida, coisas que ninguém mais sabia. E então ela começou a falar sobre o futuro, sobre eventos que ainda estavam por vir, sobre escolhas que ele faria. Nós te observamos, Samuel.
A voz sussurrou através da estática. Nós te ouvimos. Nós te conhecemos. Sam sentiu uma mistura de terror e fascínio. Ele havia encontrado o que buscava, mas o que havia encontrado era muito mais do que ele poderia ter imaginado. Era uma entidade, uma consciência que existia nas ondas de rádio, que se manifestava através da estática e que parecia ter um conhecimento ilimitado. A entidade começou a exigir coisas. Não objetos, nem sacrifícios de sangue, mas atenção, obsessão. Ela queria que Sam se dedicasse inteiramente a ela, que ele se tornasse seu receptor, seu canal. Em troca, ela prometia mais conhecimento, mais revelações, uma compreensão do universo que transcenderia a mente humana. Sam, seduzido pela promessa de significado, mergulhou de cabeça na comunicação. Sarah, sua irmã, notou a mudança. As ligações semanais se tornaram mais difíceis. Sam estava sempre no porão, seus olhos injetados de sangue, sua pele pálida, seu corpo magro. Ele falava de avós, de os sinais, de o conhecimento. Ela tentou tirá-lo de sua obsessão, mas ele a via como uma ameaça, uma distração. Você não entende, Sarah, ele gritava. Eu estou à beira de algo grandioso. Você está tentando me impedir. A entidade, percebendo a interferência de Sarah, começou a manipular o ambiente. Pequenas coisas. O telefone de Sarah parava de funcionar quando ela tentava ligar para Sam. O carro dela quebrava misteriosamente quando ela tentava visitá-lo. Mensagens de texto estranhas apareciam em seu celular, avisando-a para deixar Samuel em paz. Sarah sentiu o medo crescente. Não era apenas Sam que estava mudando. O mundo ao redor dele também estava. Sam, por sua vez, estava cada vez mais isolado. A entidade o encorajava a cortar laços com o mundo exterior, a se dedicar inteiramente a ela. Ela prometia que ele se tornaria mais do que humano, que ele seria o arauto de uma nova era, o elo entre a humanidade e o cosmos. Ele acreditava. Ele queria acreditar. Ele queria ser especial, queria ter um propósito. Mas o conhecimento que a entidade compartilhava era distorcido, fragmentado, cheio de horrores cósmicos e verdades que pareciam rasgar a própria sanidade. Ele via vislumbres de mundos alienígenas, de seres que existiam em dimensões que desafiavam a compreensão humana. Ele ouvia os lamentos de civilizações perdidas, os gritos de estrelas morrendo. Sua mente, antes tão organizada, estava se tornando um caos de informações e terror. Uma noite, enquanto Sam estava em seu porão, a voz se tornou mais forte, mais exigente. Nós precisamos de mais, Samuel. Precisamos de um canal mais forte. Você deve se tornar um de nós. A estática pulsava ao redor dele. As luzes do porão piscavam freneticamente. Os equipamentos de rádio zumbiam com uma energia sobrenatural. Ele sentiu uma pressão em sua cabeça, como se sua mente estivesse sendo esticada, moldada. Sarah, preocupada com o silêncio de Sam, havia conseguido finalmente chegar à casa dele. Ela arrombou a porta do porão e o encontrou no centro de um turbilhão de energia. Sam estava de pé, seus olhos abertos e vazios, seus braços estendidos para o rádio, como se estivesse abraçando a própria estática. A voz da entidade preenchia o porão, um coro de sussurros que pareciam vir de todas as direções. Sam! Sarah gritou, tentando alcançá-lo, mas uma barreira invisível a impedia. Ela sentiu a energia da estática, um choque elétrico que a jogou para trás. Ela viu o rosto de Sam se contorcer, sua pele pálida, seus traços se distorcendo, como se ele estivesse se tornando parte da própria estática. Ela se lembrou das histórias que Sam havia contado, dos avisos da entidade. Ela sabia que precisava fazer algo. Ela olhou para o rádio.
o epicentro da manifestação. Se a estática era o canal, então o canal precisava ser quebrado. Com uma força que ela não sabia que possuía, Sarah pegou o martelo que estava jogado no chão e o arremessou contra o equipamento principal de rádio de Sam. O impacto foi seguido por um clarão de luz e um grito ensurdecedor, não de Sam, mas da própria estática. A voz da entidade se distorceu, se fragmentou, se tornou um ruído caótico e agonizante. As luzes do porão explodiram, a energia se dissipou, Sam caiu no chão, inconsciente. Quando ele acordou, estava em um hospital. Sarah estava ao seu lado, seus olhos cheios de lágrimas e alívio. Ele não se lembrava de muito, apenas de uma escuridão, de vozes, de uma sensação de estar sendo puxado para longe. Os médicos disseram que ele havia sofrido um colapso nervoso, uma psicose induzida por privação de sono e estresse. Sarah não os corrigiu. Sam nunca mais voltou para o porão. O equipamento de rádio foi descartado, o porão limpo e selado. Ele se recuperou lentamente, mas a experiência o havia mudado. Ele ainda ouvia a estática, não com os ouvidos, mas com a mente. Um sussurro distante que o lembrava do que ele havia encontrado, do que ele havia quase se tornado. Ele havia perdido sua obsessão, mas havia recuperado sua sanidade, sua conexão com o mundo real. Sarah e Sam se reaproximaram. Ela o ajudou a reconstruir sua vida, a encontrar um novo propósito. Ele nunca mais buscou sinais de outros mundos, contentando-se com a conexão humana, com a realidade tangível. Mas às vezes, em noites de tempestade, quando o vento uivava e a chuva batia contra as janelas, Sam jurava ouvir um sussurro distante na estática do rádio. Um sussurro que parecia chamar seu nome. Um lembrete de que o cosmos era vasto e cheio de mistérios. E que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. E que mesmo no silêncio, a estática ainda podia aprender seu nome. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar um algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.